Olá, seja muito bem-vindo ao Amor Adoção Podcast. Hoje a gente vai contar uma história com um olhar um pouco diferente, na verdade. A adoção é algo muito especial na minha vida, na vida de todo mundo que passa por aqui. E hoje a gente tem uma convidada que chegou a uma família por meio da adoção. Vou começar por ela. Ana Rosa, seja muito bem-vinda. Tudo bem. Eu sou a Ana Rosa e é, quando eu fui adotada foi uma coisa assim que algumas pessoas perguntam às vezes e falam que nossa, eu sou adotada, nem parece. E eu não sei se isso é bom ou ruim, mas às vezes me incomoda um pouco porque perguntam às vezes, mas mesmo assim eu não me importo tanto e é isso. É, porque assim, Não sei. às vezes as pessoas falam, nem parece que é adotada, como se a adoção fosse uma coisa ruim, É, né? Então, E não é uma coisa ruim, né? Não é, Ana Rosa? Olha sim. seus pais maravilhosos aqui. Eu também tenho meu filho lindo por meio da adoção. Isso E o aí. papai e a mamãe também sejam muito bem-vindos aqui. A Rosa já começou falando. Obrigada, Laila, pelo convite. obrigado. Gente, eu queria que vocês me contassem um pouco como que foi essa decisão de adotar, né? Já tem mais tempo, como que foi naquele momento? Vocês tentaram antes de maneira natural? Como é que foi esse processo até chegar na adoção da Ana Rosa? Pois é, a gente começou a pensar em ter filho, né? Acho que foi em 2010, mas 2010, 2011. E eu, desde a nossa época de namorada, eu sempre falei com o Charles em relação a ser mãe era importante para mim, não importava o meio. Eu cresci, minha mãe sempre trabalhou em abrigos, né? Em locais, casas de acolhimento no Rio de Janeiro, e eu cresci dessa forma. Então, a adoção na minha vida sempre foi muito leve, era mais uma forma da maternidade, né? Da paternidade. E tanto da minha família quanto da família de Charles, a gente tem adoções na nossa família, né? Então, isso também era um tema, era um assunto que não faz diferença para a gente, né? E aí, na época, a gente começou a questão de engravidar, e aí a gente não conseguia, fomos procurar ajuda médica e descobrimos que a gente teria que, se quisesse ser por eu grávida, teria que fazer a FIV, né? E aí fomos para fazer a fertilização. Eu combinei com o Charles de que a gente faria uma estimulação só, os embriões que a gente conseguisse eu implantaria, e se não desse certo, a adoção, que esse foi mais o pedido dele, porque por mim eu tinha ido para adoção direto. Aí nós fomos, como eu já sabia, já tinha dentro do meu coração, eu já sabia que não ia dar certo. Minha filha, inclusive, quando a gente implantou, a Ana já tinha nascido, porque a Ana é de maio. Então, nós implantamos, acho que foi em torno de junho, mais ou menos. Era ano de Copa e tava tendo os jogos amistosos, né? E a gente estava nesse burburinho. E eu implantei na sexta. Aí no domingo eu tive um sangramento, fiquei de repouso até a quarta. Aí fui fazer o exame. Quando eu fiz o exame, saiu no início da tarde. E o jogo era acho que 4 horas da tarde. Aí eu me lembro que eu liguei para o laboratório. Aí o laboratório me deu negativo. Aí eu virei e falei assim. Aí eu liguei para ele e falei assim: olha, como já sabemos, foi negativo. Aí ele tinha, tava a prefeitura, né? Os prédios estavam liberando para poder assistir o jogo, né? Aí eu falei assim: ó, vou para minha mãe estava comigo em casa. Eu falei assim: ó, nós vamos para casa deles assistir o jogo. Ele, então me espera que eu estou saindo do trabalho e vamos assistir o jogo junto. E foi naturalmente. E fosse, talvez, se tivesse sido outras pessoas, estava debulhada em lágrimas, mas a certeza dentro do meu coração da maternidade, seja ela por qual meio for, não me gerou desespero, né? Aí nós fomos, e isso foi uma quarta-feira, quando foi na sexta, eu já estava lá no cartório, meio-dia que abre, esperando o cartório abrir lá do juizado para poder saber, conversar com a Jaqueline, né? Que é assistente social, e aí ela explicar toda a documentação, conversar, dar aquele primeiro acolhimento, aquela primeira conversa. E aí a segunda vez que eu dei entrada na documentação, inclusive eu não dei entrada com o advogado nem nada. Nessa primeira conversa, aí que ela me passou toda a papelada, ela marcou um outro horário para a Charles estar presente. Isso é em 2013, né? Aí Charles foi na segunda conversa com ela. Aí nessa segunda conversa, ela expôs pra gente a questão assim,
qual era a nossa ideia, qual era o nosso perfil. Eu já tinha uma ideia de adoção por conta do trabalho do que eu cresci. Então, mas não tanto porque isso foi a minha época de adolescência e tal. Então, eu sabia, mas não tinha esses meandros. Mas aí, conversando, aí a gente foi. Aí perguntou sobre o perfil, essas coisas todas. Então, foi através desse perfil que a Ana Rosa chegou assim, ó, num foguete. E Charles, quanto Foi. tempo foi que esse processo assim demorou para Ana Rosa chegar? Ah, foi muito rápido. Nós demos uma entrada, fizemos o curso. Aí quando pensamos que não, que a Jaqueline ligou pra gente, fizemos o curso que em agosto, ela saiu em Foi, outubro. foi em junho, julho, que a gente tinha até uma turma, estava tudo fechado. A É. gente, se fosse, porque como o perfil, o que é o importante, acho que ressaltar? Que às vezes as pessoas me pegam como referência, eu não sou referência em relação a tempo de adoção. A gente é uma adoção atípica nesse sentido de tempo. Nós demos entrada e por conta do perfil, que o nosso perfil era de 0 a 5 ou 7 anos, se eu não me engano, menino ou menina, independe da raça. Aí nos foi perguntado em relação à doença, falamos de doenças tratáveis. Nós deixamos o leque bem aberto. Assim, nós não fechamos o leque. Então, tipo, você fecha muito, você restringe muita coisa. Então, nós deixamos o leque bem aberto, aí foi mais fácil. E aí quando a Jaqueline perguntou para Charles, para a gente, né? E as crianças expostas ao vírus HIV ou com outras doenças? Aí eu virei e falei assim, por mim não. Aí na hora Charles ainda ficou assim. Aí a Jaqueline, vocês precisam conversar mais? Aí eu falei assim, é melhor. Aí foi quando eu sou da área de saúde, e então, para mim, isso eu já trabalhava diretamente com isso. Aí eu conversei com ele, conversamos com a Cristina, que era enfermeira da infectologia, para a gente saber a realidade, como é que estava e tal. E aí nós chegamos e dissemos o sim para esse perfil. E aí, quando nós dissemos o sim, a Jaqueline na hora falou assim: olha só, nós temos 2 bebês de 2, 3 meses. Nossa, então Com assim foi diferença. Foi! muito Nós rápido, né? estamos com 2 bebês em processo, vão para adoção, só estão no processo da destituição. E uma menina e um menino, com diferença assim de dias. Um é de final de abril e a Ana é da primeira semana de maio. Aí eu falei assim, lógico, aí aonde que tá? Pode buscar já? Eu já falei assim, posso ir buscar? Aí ela começou a rir, ela, não, mas você pode, vou te autorizar, vou ligar para o local e vou te autorizar a ir lá conhecer. Aí eu já conhecia a Epifania, né, a Sagrada Família, e lá a gente fui conhecer a Ana Rosa e foi conhecer o outro, né? O menino. Mas quando eu olhei ela, eu falo que eu consigo, se botasse aqueles desenhistas de polícia para fazer eu te descrevo, retrato falado, eu te descrevo com o mínimo detalhe a primeira vez que eu vi essa moça no colo da Raquel. Da Raquel não, da Rosângela. Como que ela tava, o vestidinho, aquele vestidinho antiguinho, todo de lacinho do lado, no colo aqui, toda cheia de remela nos olhos, porque ela gripava demais. Ela era toda entupida, ela gripava demais. Aí eu me lembro direitinho. E foi aí o nosso processo seguiu. Quando eu voltei para Jaqueline, aí eu falei assim, olha, Jaque, para mim, a Ana Rosa, a menina bateu aqui no meu coração. Aí ela riu, ela falou assim, vamos seguir. Ela está em processo de destituição e eu vou andar com o seu processo. Aí ela virou para mim e falou assim, só que eu só tenho curso para o ano que vem, com vaga aberta, tá tudo preenchido. Aí eu falei assim, aí ela falou assim, mas como o seu perfil e não tem ninguém aqui no estado, né, que aceite. E a preferência é do município. Então, como eles estão em Vila Velha, a preferência são das famílias de Vila Velha. Então, né? qual era o perfil da Ana Rosa naquele momento? Naquele momento, ela estava com 3 meses dentro do nosso perfil, né? A nossa adoção era interracial. Ela era exposta ao vírus HIV e tinha sífilis congênita, mas que não teve repercussões. E por conta
desse perfil, não nem pela idade, nem por ser negra e é uma mãe branca parda, né? Nem por ser isso, era por esse perfil. E no estado, diz ela que nem era nem Vila Velha, no estado do Espírito Santo, não tinha uma família aberta à adoção. E para a gente saber que ela ia negativar ou não, ela teria que esperar 1 ano e 2 meses para poder saber se a medicação que estava fazendo uso, ela iria negativar. E o nosso sim foi de olho fechado. Foi amor à primeira vista. Ela nasceu para mim, para mim não, para mim e para o pai, né? Eu falo assim, para nós. Então era para ser a nossa menina, né? E eu lembro que nesse período que a gente estava ali, eu me lembro uma vez a gente sentada na sala conversando com meu pai, aí eu falando, nossa, mas é um menino também. Meu pai virar e falar assim, eu lembro assim, direito, meu pai, acalma seu coração, que é uma menina que vai vir para você. Aí depois foi tudo, no final das contas, foi ela realmente que chegou pra gente. Aí eu comecei ela tinha alguns problemas de saúde, então leite tinha que ser diferenciado. Aí então eu passei a ajudar, dando leite para ela. Aí eu já comecei assim. Aí em casa já comecei a mexer, deixei o quartinho dela, arrumamos o quartinho, deixamos em branco, entre aspas, não decoramos, né, amor? Mas tudo que a gente corria atrás era correr atrás com a questão de menina, com um tema Com de a Ana menina. Rosa já na cabeça, Com né? a E no Ana coração. Rosa já na cabeça, com a Não Ana tinha Rosa. Ana Rosa ali no documento, mas já era Ana Rosa. Era E- a Ana Rosa. E demorou quanto tempo até esse 2 processo? meses. 2 meses? Nosso processo andava junto. A gente ia lá. E uma coisa também que eu fiz muito, sabe, Laila? Que o pessoal pergunta, eu pegava o número do meu processo e ficava acompanhando semanalmente ali no computador, né? No site, Portal lá. no portal. E ali eu via onde ele estava andando, por onde que ele andava. Quando ele voltava para o cartório do juizado, eu ia bater ponto no cartório do juizado. Aí eu já chegava, o pessoal já me conhecia. Eu quero a minha filha, gente. Adianta esse negócio. O que veio lá do Ministério Público? Veio do gabinete da juíza. E aí, o que a juíza colocou? Mas você é advogada, não vai entender nada. Eu não tem problema, não. Deixa eu ler que meu primeiro advogado, ele foi me ajudar na segunda parte, que você deve saber que depois Sim. que vem a destituição, a gente tem que entrar com o pedido de adoção, né? Então, e tem que ser com advogado. É. E aí, essa primeira parte, não, nós fizemos tudo sozinho. Aí ele, aí eu chegava, mandava mensagem para ele, veio escrito isso, isso, isso. Quando eu não conseguia entender, aí ele me explicava. Ele, não, agora vai. E ele é trabalhista. Ele falou assim, não, agora vai para não sei aonde. Aí eu ia acompanhando. E isso foram 2 longos meses. Aí o pessoal fala assim, aí o pessoal fica rindo de mim. 2 meses, eu falei assim, gente. É uma eternidade. É uma eternidade. É uma eternidade. Eu pari uma filha em 2 meses, vocês têm noção disso. Eu parei em um dia. De quarta para quinta. Entendeu? Aí foi aqueles 2. Foram 2 meses ali, o processo andando, a gente acompanhando. Indo O visitar. dela eu não sabia. É porque é segredo não- de justiça, segredo era menor de justiça, idade. Então eu não sabia. Eu só sabia que estava andando. Eu já, aqui aí. Tá tendo algum problema no processo da Ana? Ela, não, calma, pode ficar tranquila. Gente. Tá andando junto. Aí meu medo. E se chegar lá? Aí eu falava assim, Jaqueline, mas se o meu processo de habilitação, nosso processo de habilitação sair rápido, mais rápido, o nosso leque é muito aberto. Aí ela, não, calma, vai andar junto. A Jaqueline, toda vez que aparecia lá, aí as meninas brincavam. Eu falei assim, a Cíntia aí de novo. O cara já sabia meu nome. Mas você vê, quando a gente foi dar entrada no processo, a Jaqueline também abordou a gente falando sobre o HIV. E a gente não é da área de saúde, né? Então a gente não tinha informação nenhuma. E nós fomos à Prefeitura de Vila Velha, buscamos informações e a gente também se abriu ao perfil. Mas no nosso caso, o Matias, ele não tinha, né? E aí a notícia boa, né? Que foi melhor ainda, que negativou, né? Foi negativou, a gente estava... Porque, inclusive, quando ela saiu a destituição dela, ela já tinha feito uma coleta de exame de sangue para ver a carga viral. Então, pela carga viral, a gente tem uma ideia. Só que quando ela chegou para a gente, não tinha o resultado dessa carga viral ainda. Porque ela nasceu em maio, faz um tempo grande da medicação para fazer a primeira carga viral. Então, quando ela chegou com 5 meses,
ela já tinha a coleta da primeira carga viral, mas só que a gente não sabia o resultado. Então, literalmente, é assim, não sabemos o que a gente vai acontecer, né? Mas a primeira carga viral já veio indetectável. Aí isso já veio, tipo assim, ai, que bom. Então, as chances, assim, é quase 100% de negativar mesmo se a gente continuar direitinho. Remédio que ela cuspia. Nossa, você não tem noção. Ai, são muitas histórias. Mas aí, São muitos choros. aí a Ana chegou, foi essa bênção, né? E eu queria saber um pouco de você, Ana Rosa. Como que foi para você assim, esse processo de entender que, né, que como que você chegou na família, que foi, não é daquele jeito tradicional. Como que foi para você entendendo? Quando que você entendeu que o modo de ser família seu era por meio da adoção? Quando eu entendi mesmo meio que o que era adoção, foi quando minha mãe me explicou como eu cheguei lá, como que foi ela me adotar. E eu lembro também que ela explicou que eu tinha isso, de doença que eu não tinha, não sei o quê. E ela, eu lembro que ela às vezes chora, porque ela fica muito feliz de eu estar na família, ter crescido, né? E meu pai também, né? Ele importa muito com isso. E eu acho que adoção é uma coisa muito, como que fala? É sensível? Oi? É muito sensível, né? Sensível. Sensível? É, Em que sentido? tipo, no, cuidadoso, tipo isso, assim, que tem que ter muito cuidado pra escolher e, assim, eu não sei direito muito É bem porque eu acho que você explicar. está querendo dizer assim, o processo de adoção, ele tem que ser feito com muito cuidado, né? Sim, É Com assim, com sensibilidade. sensibilidade. Às vezes o tempo, demora, pode ser que demore, mas é Isso. importante para que as pessoas tenham consciência, né? Que as pessoas entendam o que elas estão falando, porque é uma vida, né? É uma vida que Isso tá aí. ali. E Então a é gente tudo vê, muito e a sério. gente vê muito casal que devolve, sabe? A criança volta pro abrigo, já é um trauma a criança ali. Aí você fica assim, pô, mas devolveram. Será que não pensaram antes? Porque você criou, a criança às vezes cria um vínculo mais rápido ainda. Sim. Aí o casal, vou devolver. Como fosse um animal de estimação, vamos botar ele no abrigo, vamos não sei o quê. E nem animal de Não. estimação a gente deve É, fazer nem- isso, é. né? Sim. Quanto mais com o ser humano, com uma criança, principalmente. E esse processo para a gente, como isso era, eu acho que isso juntou porque a gente, você sabe, a gente passa por psicólogo, né, lá. Isso tudo é importante. Para mim era resolvido, mas eu imagino que ainda deve ter ainda pessoas que ainda têm aquele assim, será? E esse processo realmente de você esperar, de você gerar, são 9 meses para gerar uma criança. Então, isso daí já é uma forma que a pessoa tem que tomar a decisão. E eu acho importante você é irreversível. Então, eu acho importante esse processo demorar, não pode ser atropelado. Às vezes Não a pode. pessoa fica assim, ai, mas tem um monte de criança no abrigo. Sim, mas é preferível ela estar no abrigo do que ela ser entregue de forma inconsequente. E o trauma e as consequências disso são muito piores. E não necessariamente toda criança que está no abrigo está destituída. O que que é Sim. destituída? Quando ela não tem mais, não está mais sobre o poder Da genitora, familiar, né? isso, da Ela tá família ali genitora. para poder receber uma nova família. Então, nem toda criança que está ali está disponível para adoção, né? Já tem o processo todo Isso. feito. E é um processo demorado também, né? Até E destituir. tem crianças que vão para a família, vai para tio, para avô, para avó, então não necessariamente vai para uma família que não tem Aí, se não der certo, às consanguinidade. vezes volta pro abrigo, é Isso. só depois que vai para Isso adoção. aí. Então tem todo esse processo que é importante. E a gente lá com a Ana, como a gente já estava bem resolvido, e eu falo que eu trabalhei Charles de 2008 até 2013, preparando ele para ser pai por adoção. Então a gente já tinha isso foi muito conversado. Então era uma coisa bem resolvida. E nesse período a gente entrou na primeira turma de pais, né, para fazer o curso, já que a gente já botou a gente, adiantou todas as visitas. Por exemplo, a visita vai em casa, né? Ela, a psicóloga, vem à casa, visita lá, entrevista comigo, entrevista com o pai. Enfim, a gente passou por todo esse processo.
A única diferença foi essa. E quando estava para chegar ela, isso foi em julho, ela chegou dia 14 de outubro, logo depois do Dia das Crianças, né? E aí eu tinha na sexta, como eu falei, eu dava o leite para ela, que ela precisava tomar um leite específico que o Estado não dava. Então era a minha forma, até a Sagrada Família teria que pagar por esse leite ou receber por doação, então era a minha doação. Aí eu mandava as caixas de leite para ela. Aí a cuidadora dela, né, nessa semana que ela estava para chegar, a cuidadora dela chegou e me mandou uma mensagem assim: Cíntia, o leite da Ana Rosa está acabando, a gente abriu a última caixa. Aí eu falei assim: ah, tá ótimo. Aí eu até brinquei, eu falei assim: ó, isso na sexta-feira. Eu falei assim: ó, eu vou até comprar um monte porque eu achei uma promoção não sei aonde. Aí ela: não, só uma latinha. Aí eu: pô, eu vou comprar uma latinha, vou aí no Retiro do Combo para levar uma latinha. Aí ela: não, tá. Aí mas na hora a ficha não caiu, não processou. Que ela já sabia. Ela já sabia que o processo estava assim, saindo. Aí eu falei assim: tá bom. Aí eu falei assim: não, então não vou levar aquela quantidade grande, que às vezes eu levava caixa, eu levo mais 3 latinhas. Aí levei 3 latas para lá e tal. Aí aproveitei, chameguei ela. Aí na segunda-feira de manhã cedo fui trabalhar no hospital. Quando foi meio-dia, eu falei assim: gente, eu não vou fazer hora de almoço. Eu vou dar um pulo lá em Vila Velha. Falei para o meu chefe se eu vou lá dar um pulo em Vila Velha para dar uma olhada no processo da Ana, porque eu sei que ele chegou semana passada ele chegou do Ministério Público. Aí eu falei assim: eu vou dar uma olhada lá. Aí cheguei lá na hora do almoço, abri o cartório. Aí eu falei assim: eu queria falar com a Jaqueline. Eu tô vendo, era dia de audiência, eu tava lotada lá, o juizado, e Jaqueline nunca faz isso comigo. Sempre que ela me via, ela passava, vinha, falava comigo, aí passava de um lado, passava para o outro, ela só dava tchauzinho, assim, subia a escada e descia em direção ao cartório, e assim, lotado. Eu lembro até hoje. Aí eu encostava na parede esperando ela: espera só um minutinho, aí daqui a pouco desce ela, e isso é no meu horário de almoço. Aí desce ela. Aí ela, com a pasta na mão, aí ela falou essa frase para mim, não sei se ela lembra, não deve lembrar, são muitas famílias. Ela falou assim: olha, você é muito estraga prazer. Aí eu: estraga prazer? Aí ela falou assim: você está em trabalho de parto você já está em trabalho de parto e nem me deixa ligar, você já vem aqui em trabalho de parto. Aí eu: trabalho de parto, vira aqui, estraga prazer. Aí eu parei, ela ficou rindo com a papelada na mão, aí a ficha caiu. Aí foi. Aí abri a boca. Aí eu: como assim? Ela: menina, você está em trabalho de parto, eu tô indo só lá na promotoria que eu preciso pegar a assinatura. Aí que fiquei sabendo de tudo, que aí ela foi contar. Aí eu falei assim: olha, eu falei assim: eu preciso voltar no hospital. Ela falou assim: então vai, porque eu ainda vou no Ministério Público, você ainda está com contrações. Calma que você não vai parir. Você vai parir às 5 horas da tarde. Tá chegando. Tá chegando. 5 horas da tarde, você pode estar aqui até 5 horas da tarde. Vai, trabalha, faz as suas coisas. Quem depois trabalha? Pois é, e voltei para o hospital. E acredito que naquele dia, eu tenho uma agenda inteira de pacientes. Ninguém foi, Laila. Ninguém foi, todos os pacientes marcados. Eu acho que eu não ia conseguir trabalhar. Não ia, Deus sabe de todas as não coisas. Não ia, ninguém foi. Eu falei assim: gente, aí eu fui ainda para casa de um paciente particular, que aí a avó falou assim: não, vai embora. Você está em trabalho de parto, que todo mundo já sabia da minha situação, né? Que ele estava na espera da Ana Rosa. Aí ele falou assim: não, vai para o juizado. Aí eu liguei, a Jaqueline avisou: pode vir que o processo está aqui, mas vocês têm que chegar aqui antes das 5. Aí eu liguei para a Chave e falei assim: vai correndo para o juizado, não deixa fechar essa porta, não, que eu tô chegando. Cruzando de Vitória para Vila Velha Ponte, você sabe, final do dia, né? Sim. Eu não deixa fechar a porta do cartório, não tô chegando. Então, aí nesse dia mesmo. Na verdade, ela queria dar a Ana no Dia das Crianças, seria um presente no Dia das Crianças. Mas ela não conseguiu andar com o processo. Isso aí saiu no dia 14. Na então, segunda-feira. Sábado era dia 12, né? Sábado era dia 12. Ela queria a gente nascer. Eu cheguei, né? Ana Chegou. E Ana, você vai lá na Epifania, que é o lar que você ficou? Você já levou seus amigos lá? Como é que é? Nossa, eu já levei o pessoal da minha igreja pra lá. E eu lembro que eu tentei lugar todo pra eles lá. Fez até aniversário dela lá. É mesmo.
E eu visito ela em festas pra cuidar das crianças quando eu posso. Pra pegar o Theo, que é um menininho de lá também que a gente cuida. E Você gosta de ir lá? gosto. Ela Eu vai lá adoro no lá, cheio de berço criança. dela, vai lá onde quer o berço dela, Porque mostra. aí, por conta disso, a Ana, a gente acabou não ficando só com a Ana, de filha única, né? E aí tudo que ela perdia, ia para lá. Saiu do berço, foi para a caminha, o berço foi para lá e o berço ainda continua lá do jeitinho. Aí ela faz questão, toda vez que vai, que ela leva alguém para conhecer, ela vai, faz questão de ir lá mostrar o berço. Esse aqui era meu berço. E Ana, pra você, assim, como que é, assim, você tá feliz hoje? É filha tranquila em relação à adoção? Eu fico muito feliz porque, às vezes, algumas crianças, né? Algumas poucas, eu acho, não sei. Tem os pais que adotam, mas não dão, tipo, atenção porque é adotada, mas tipo, aí às vezes querem devolver. Mas aqui, quando é a minha família que eu tô, não, eles nem quase se lembram, porque parece que eu faço que eu mesmo que saí da minha mãe, né? E os meus primos, tudo, eles nem perguntam, nem nada, assim. Mas é essa sensação que a gente tem. Eu sou mãe por adoção e eu esqueço. Eu olho pro Matias e assim, é meu filho e ponto. Não é filho por adoção, é meu filho É isso aí. e só. É só uma forma de maternidade, o amor é o mesmo, o carinho, o cuidado. Então, assim, não tem. Às vezes as pessoas falam assim, mas como é que começou esse amor? Gente, como é que começou esse amor? Esse amor ele já começou a ser construído, para mim, no meu ponto de vista, ele já começou a ser construído no momento que eu decidi pela adoção. Então, da mesma forma que eu acho que uma mulher grávida também tem aqueles 9 meses para ir trabalhando esse amor. E eu acredito que realmente esse amor ele fecha, digamos, a primeira vez que você olha para a criança, seja ali na sala de parto, quando você está tendo um filho, ou seja no momento que ele é entregue a você. Entendeu? Porque eu já, a primeira vez que eu vi a Ana Rosa, eu já tinha essa convicção que ela seria minha filha. E o laço foi ali. E naquele momento, é naquele momento de você dar uma mamadeira, segurar olhar no olho, segurar no dedinho ali, pega a mãozinha assim, pega no seu dedinho. Eu dava mamadeira assim, eu falei, será que ele vai engasgar? Todo mundo rindo assim, sem jeito. A gente passa por tudo. A gente passa por toda essa fase de insegurança, mas será que vai engasgar? À noite acordar para ver se está respirando. Mais um dia sobreviveu. Agora a gente tá na fase assim, dele sobreviver porque ele não As quebrou bagunças, nada. né? Porque ele não escalou a mesa, o home, o sofá e pronto. Mais um dia, graças a Deus, tá vivo, meu filho. Tropeçou, já no joelho. Subiu em cima do cachorro para alcançar alguma coisa, é uma beleza. Mas pra gente já caminhando pro fim, queria, Charles, a Cíntia já é da área de saúde, né? Teve essa questão da exposição ao HIV que a Ana teve. Ela já tinha isso mais normalizado, assim, Sim. né? Agora eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando a gente, que está nesse processo de escolha de perfil, que pensa na adoção. Eu tô pedindo pro Charles, porque às vezes para um homem é um pouco mais difícil. Às vezes, né? Nem sempre. Mas como que é essa experiência da adoção para você? E do jeito que foi a adoção da Ana também, né? Que chegou para vocês com essa exposição ao HIV, agora já negativou. Eu penso da seguinte forma, você tem que conhecer mais, né? Essa questão da exposição dela. Então, eu não sabia, não tinha noção nenhuma. Então, ela da área da saúde, para mim, ficou mais fácil. Então, qualquer dúvida que eu tinha, eu perguntava a ela, sabe? Hoje em dia, então, com acesso à internet, essas coisas, você tem muita informação. Então, procurar saber a informação, não é um bicho de 7 cabeças, nem nada, porque no primeiro momento você se assusta, assim, opa, sabe? Aí você fica pensando, eu fiquei martelando aquele negócio da minha cabeça, tal, aí ela foi me explicando, todinho, explicava um pouco, até que não tinha mais problema nenhum do meu lado. Então, eu acho que as pessoas têm que amadurecer mais, abrir mais o leque, sabe? Procurar. Porque não tem só essa questão de exposição ao vírus, sabe? Tem várias outras coisas que envolvem a questão da adoção. Então, procurar saber, procurar um profissional da área, sabe? Conversar mais. Então, sabe? Procurar ter uma informação mais concreta e mais precisa. Para poder não fechar muito o leque. Porque
Porque você conversa às vezes com um com o outro, fala assim, eu tô 9 anos na fila de espera, eu tô 8 anos. Aí você fica assim, mas 8 anos é uma coisa que você sabe. Como é que foi o perfil dessa criança que a pessoa... Porque se a pessoa coloca lá, eu quero um mês. Até 1 ano, 0 a 1 ano. Não dá, não Tem dá. que ser mais ou menos a nossa cor, para parecer com a gente. Então as Aí pessoas se isso tudo preocupam muito. a gente via que vai limitando. E eu acho engraçado que você deve ter percebido que quando você abre por exemplo, a gente abriu a adoção, começou a aparecer um tanto de gente com história, assim, que aí é tão engraçado, parece que você vira polarização. Você vai conhecendo pessoas que você não esperava conhecer e que a história e o assunto são os mesmos. Aí você começa a trocar ideia, aí vai. E as pessoas, igual eu falei, hoje em dia, muitos me tiram como referência. E eu falo, gente, eu não sou referência. Minha adoção, a minha adoção, a minha. Ai, meu Deus do céu. Nosso processo de habilitação e a primeira chegada dela, né? A guarda provisória dela foi em 2 meses. Isso é atípico, mas também teve a genitora dela abriu mão, fez carta. Então, isso também acelerou o processo. Cada história é única, né? É única. Como o caso de vocês foi pela rapidez, que acaba que as pessoas ficam... se espantam, assim, ou... Enfim, também querem que seja tão rápido. O nosso caso foi o vídeo que viralizou, aquele choro. Mas não necessariamente todo encontro vai ser daquele jeito, nem por isso não vai dar certo. De forma É diferente ser tão emocionante. Geralmente é um amor que vai sendo construído, Sim. né? Mas por quê? Porque tinha toda uma história por trás, igual vocês. Tinha toda uma abertura que possibilitou essa rapidez no processo, né? Sim, E com eu acho que certeza. depois ainda dela, depois ainda teve... Acho que foi um juizado ligou pra gente. Eu ainda Aí pra sentir interesse e tal, mas como a gente tinha ela tava acabado um de mês. chegar... Ela estava nem um mês comigo, eu estava sozinha e ela adoecia muito, muito. Nossa, foram muitas noites sem dormir. Ela não dormia. Então, assim, eu estava em estado, assim, precário, humano. Eu estava, assim, com olheira. Aí, um dia de tarde, o juizado de Vitória me ligou por causa do nosso perfil. Sim. E eu tinha pedido a Jaqueline para fechar. Eu falei, Jaqueline, me dá um tempinho para me adaptar a essa nova realidade. Aí, só que ela não fechou. Aí, com 1 mês, o juizado me ligou e falou assim, olha só, acabei. Aí ele, não, eu tô vendo aqui, mas como tá aberto o seu perfil, nós ligamos. Aí eu falei assim, não, eu preciso. Aí eu expliquei, ela adoece muito, eu tô sem dormir. E eu não consigo. Aí, mas no final das contas, por vários problemas, na época, eu fechei por 3 anos. E aí, no final, a gente ficou, vamos não renovar. E resolvemos não renovar. E Ana Rosa é a nossa filha única. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Quando você estava falando de várias histórias que chegam, eu fiz uma cara até meio assim, porque às vezes, quando a gente decide adotar, muitas pessoas vêm contar histórias ruins pra gente também, né? Isso. Ai, aconteceu isso com fulano, com ciclano que eu conheço, não sei quem que eu conheço. Eu ficava, oh meu Deus, já é tanta informação que a gente tem, tá com um filho que acabou de chegar, e a pessoa vem pra você ainda contar coisa ruim, né? Não. Você já tá tendo que lidar com tanta emoção, mas também tem pessoas maravilhosas que te dão acolhem, apoio. que te ajudam, vai formando uma rede, né? Quando a família chegou aqui, estava saindo outra família que eles tinham conhecido as crianças antes da adoção, né? Então vai formando essa rede de amor. É uma bênção, gente. E aí a gente continua. E é o que eu, por exemplo, acabamos virando voluntários, né, amor? Então a gente, lá o abrigo, a gente continua ajudando, a gente, igual a Ana fala, Ana vai, a gente ajuda de forma financeira, ajuda eu com o meu trabalho. Às vezes tem encontros também das crianças da época dela. Aí você vê como é que tá cada A gente um. mantém amizade, Aí você a gente vê, vê nossa, os meninos diferente. crescendo, porque da época dela que a gente tem contato, a gente tem contato com mais 2. Então a gente vê os meninos tudo A crescendo. Ana tinha quantos meses quando chegou para vocês? 5. 5 meses? Tinha acabado de fazer 5 porque ela é de 7 de maio. Ela chegou dia 14 de outubro. Ela nasceu quase Então, no... Ela é de 7 de maio, eu sou de 9. Então a gente... presente de aniversário. Ó, a gente poderia ficar aqui conversando um tempão, tem mas muita história. mas muito obrigada mesmo. Parabéns pela família de vocês. E obrigada a vocês também pela companhia.